nós estamos vivendo a reverberação desta grande solenidade que é a Páscoa. Como tudo que é muito grande, bom e intenso, tem uma certa durabilidade na gente, também esses tempos solenes muito grandes, eles vão perdurando, como que ressoando dentro da gente a grandeza daquela graça experimentada. Assim é a Páscoa. A Páscoa, além de ser um dia litúrgico, é também uma semana que a gente chama de oitavas de Páscoa, no qual a gente celebra a mesma solenidade, e é também um tempo que dura 50 dias e a gente vai ressoando o significado, a força, a potência da Páscoa, mas é também uma experiência de encontro que transforma a nossa vida. Nós sentimos os efeitos tangíveis da Páscoa em nós. E para este tempo, a liturgia separou alguns testemunhos e nós os temos encontrado nessas leituras que estamos fazendo. Se vocês repararem bem, as leituras dos Atos dos Apóstolos apresentam outros apóstolos de Jesus, muito mais corajosos, muito mais ousados, muito mais fervorosos do que aqueles que nós vemos ao longo do Evangelho inteiro. Significa que a ressurreição faz uma transformação dentro daqueles que seguem Jesus. Você vê Pedro com uma coragem que ele não tinha antes. Aquele Pedro que se curvou diante de uma mulher baixinha, que era funcionária da casa do sumo sacerdote, e que perguntou para ele: mas você não é um dos que caminhavam com Jesus? Ele diz: eu não, você está enganada. Negou Jesus diante de uma mulher com medo. Esse mesmo Pedro, vocês vão assisti-lo agora nos Atos dos Apóstolos, colocando o dedo na cara e dizendo: aquele Jesus a quem vós matastes, este Jesus está ressuscitado e vive. E os Atos dos Apóstolos testemunham que Pedro pregava com tanta convicção que cada vez que ele pregava, o número dos que seguiam Jesus aumentava em 5.000, ou seja, convertia o coração pelo poder e a força da convicção que agora ele trazia no seu coração. Esta é a experiência da Páscoa que deve alcançar o coração de cada um de nós. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Depois que nós experimentamos a Páscoa, gente, nós não podemos ficar do mesmo jeito. Depois que nós vivemos todos esses dias, e vocês celebraram a maior parte de vocês aqui, junto com as irmãs no mosteiro, vocês acenderam esse círio pascal juntos, no abençoado fogo novo, ali, do lado de fora da igreja. Não se pode viver a ressurreição de Jesus do mesmo jeito. Não se pode continuar mais com a moleza do passado. Não. Nós agora fomos iluminados pela luz da ressurreição de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3. A luz veio ao mundo. E nós devemos mostrar as obras que realizamos em Deus, aproximando-nos desta luz que veio ao mundo. O que significa isso, Frei? A convicção que a gente deve ter para comunicar o Cristo vivo e ressuscitado nos meios nos quais nós vivemos deve ser muito maior, com muita coragem. Nós não devemos ter medo. Nós estamos vivendo um tempo
em que estão crescendo as perseguições cristãs. Crescendo. Se os que são cristãos começam a recuar, nós vamos dar espaço para que as trevas tomem lugar. Nós estamos vivendo um tempo que, se nós não defendermos os nossos valores, nós vamos ser afogados pela contracultura. Tempo houve em que os cristãos moldavam a cultura. Moldavam a cultura. O mundo se adaptava para poder viver os tempos da liturgia cristã. Eu não sei se eu já citei esse exemplo aqui para vocês, mas tem uma cidade nos Estados Unidos que tem mais de 90% de católicos. E lá nessa cidade, o McDonald's percebeu que eles vendiam bem todos os dias da semana, menos na sexta-feira. E eles se perguntaram, mas por que na sexta-feira a gente não vende? Aí eles foram olhar, é porque os católicos lá levavam a sério a abstinência de carne na sexta-feira. Ninguém comia carne na sexta-feira, como não se deve fazer. Sexta-feira não é dia de se comer carne. Sexta-feira é dia de abstinência de carne. Todas as sextas-feiras do ano. O que o McDonald's fez? Criou um sanduíche que chama Big Fish, ou seja, hambúrguer de peixe, para poder continuar vendendo. A cultura católica moldou o mercado. Entendeu? Só que hoje a gente vive a coisa de modo tão frouxo, sem dar testemunho do vigor de ressuscitados que somos, que a gente não molda mais ninguém. A gente faz churrasco sexta-feira. Entendeu? É só para citar um exemplo de como nós devemos permanecer na fidelidade da nossa fé, nos mandamentos da igreja, nos costumes que são próprios nossos. Se a gente abre mão, somos afogados pela contracultura. É isso que eu estou querendo dizer. Que a Páscoa de Jesus dê a gente a coragem para viver santamente, como católicos, convictos de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia.